aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon Fernando e na nossa aula de língua portuguesa de hoje, como combinado, nós vamos trabalhar com plural. Então, bora lá? Pessoal, então para começar, lavem as mãos, peguem a apostila de vocês, caderno, lápis, borracha, sentem em um lugar tranquilo, tá? Pra gente começar a nossa aula. Então, como eu falei lá na semana passada, a aula de hoje eu iria focar no quê? Em plural. Porque semana passada a gente teve um exercício lá apenas, né? E eu só dei uma pinceladinha nessa semana. A gente continua tendo apenas um exercício, mas para vocês entenderem melhor e fazerem com mais segurança ele, eu vou estar dando uma explicação sobre o plural, tá? Mas professor, por que tem que ter uma aula só para plural? Plural não é só colocar um S no final? Aí que tá. Não, pessoal. Dependendo da situação, a gente não vai colocar somente um S. Às vezes a gente vai trocar a última letra por outra letra ou por outras letras, tá? E mudar também o som da palavra. Então, tem algumas regrinhas aí que a gente tem que aprender, tá? Mas fiquem tranquilos, tá? Apesar de ter várias regras, não é algo tão complicado, beleza? Então vamos lá, começando, entender o que é plural. Plural é o substantivo que representa mais de um elemento, tá? Elemento que pode ser tanto ser, quanto um conjunto de objetos e assim por diante, tá? Mas professor, calma aí, antes de começar, o que é substantivo? A gente já viu substantivo, tá? Mas aí para quem esqueceu e não anotou no caderno, né? Lembra? Sempre é bom anotar no caderno pra gente relembrar. Às vezes a gente esquece alguma coisinha, a gente volta o caderno e relembra, tá? Substantivo é o que dá nome às coisas. Por exemplo, aqui ó, camiseta. O nome desse objeto aqui, dessa coisa, é camiseta. Então, camiseta é um substantivo, tá bom? E assim por diante, beleza? Então, substantivo é o que dá nome às coisas, beleza? E o plural é quando esse substantivo representa mais de uma coisa. Por exemplo, mais de um objeto. Camiseta, quando eu tenho duas, vão ser camisetas, tá bom? Então, camisetas é o substantivo representando o plural da palavra camiseta, beleza? É simples e fácil. Agora vamos para as regras, tá? Tudo que está em azul aqui, com asterisco iniciando, pessoal, é uma das regras do plural. Aqui no quadro está faltando uma regra que eu vou passar no próximo quadro para vocês. Mas de antemão, o que a gente pode falar? Vamos lá. Vamos começar pelas simples e a gente vai dificultando aos poucos. Terminar. Quando o substantivo termina em vogal, lembra as vogais? A, E, I, O, U. Então, se termina em vogal ou na consoante N, como que eu vou fazer? Olha lá, bala, terminou com A. O que eu faço no plural de bala? Vai para balas, ou seja, eu acrescento a letrinha S, beleza? Plâncton, terminou ali em N, plural, plânctons, beleza? Professor, o que é plâncton? Poderia explicar para vocês, mas dê uma pesquisada, pessoal. Vamos lá pesquisar, ler o que significa, tá bom? Porque assim vocês já vão trabalhando a questão de leitura também, beleza? Então, plâncton terminou em N, plânctons. Acrescentei o S. Tirei alguma coisa? Não. Somente acrescentei a letrinha S. Bala foi pro plural em balas. Também acrescentando somente a consoante S. Beleza? Então terminou em vogal e terminou em N, coloca um S. Simples. Beleza? Fácil. Vamos pro próximo. Terminado em M. M. Vamos lá, por exemplo. Bombom, bombom, terminou com a letrinha M. Se terminou com a letrinha M, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu não vou acrescentar a letrinha S. Olha o que eu faço. Eu retiro a letrinha M e acrescento NS. Olha lá, regrinha. Terminou em N,
eu tiro o M e coloco NS, beleza? Outra palavrinha aqui, por exemplo, cupom. Cupom termina em N, vira cupons, tá? Com NS, beleza? Novamente, terminou em M, eu tiro a última letrinha, que é o M, e acrescento NS, beleza? Próxima regrinha, terminou em R ou Z, o que eu faço? Olha lá, colher, terminou em R, o que aconteceu com a colher? Colheres, eu acrescentei a vogal E a consoante S, coloquei o beleza? Terminou em Z, chafarizes, também com acréscimo do E e do S, beleza? Professor, é muita coisinha, eu não vou conseguir lembrar. Calma, respira, vamos lá. Nós estamos em que ano? Terceiro. A gente tem a obrigação de aprender tudo e saber de cor, pá, na ponta da língua tudo isso? Agora não, pessoal. Respira, tá? Nós estamos no processo do que? De aprendizagem. Nós estamos aprendendo, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai passar as regrinhas. Vocês vão aprender fazendo os exercícios, tá? Então, surgiu um exercício lá. Terminou com A. Vou colocar um S, beleza. Mas terminou, por exemplo, com R. Nossa, eu esqueci. Com R, o que eu coloco mesmo? Opa, pega o caderno, volta lá, lê as regrinhas. Vocês têm que copiar no caderno, beleza? Vê a regrinha. Terminou em R, eu coloco ES. Beleza, pessoal, é isso. O processo de aprendizagem é passo a passo, beleza? Não queiram aprender tudo de uma vez, tá? Loucura, respira. Vocês estão aí no terceiro ano, tem muito chão pela frente. Então, vamos lá. Eu tenho as regrinhas. Se eu copiei as regrinhas no caderno, vou deixar guardado lá. E sempre vou fazer exercícios para lembrar as regras. Daqui a ainda 2 semanas vocês vão decorar tudo isso assim, ó. Decorar não, aprender. Que tem diferença, hein, pessoal? Decorar é quando você decora tudo e faz uma prova, por exemplo, e depois esquece tudo que aprendeu. E quando você aprende, você nunca mais esquece. Beleza? Então, continuando aqui. Quando termina em X, nossa, o que será que vai acontecer? Aqui, pessoal, é muito interessante, porque, ó, tórax. No plural continua tórax. Se vocês repararem, o que mudou é o artigo que acompanha. Essa letrinha aqui que acompanha o substantivo, por exemplo, o, ou pode ser a, por exemplo, tá? É ele que vai mudar. Então, o substantivo não muda. O que muda é o artigo, a letrinha que acompanha, tá? Ali que aí a gente vai trabalhar isso lá no 5º ano. Artigo definido, indefinido, o, a, uma, tá? Então, isso aí, esse artigo, a palavra que acompanha, que dá ali o significado ali na questão de quantidade, né? Que vai alterar, tá? Distinção de sexo, se é feminino ou masculino, beleza? Então aqui, terminou em X, se tiver só a palavra tórax, passou para o plural, tórax, não muda, beleza? Agora se tiver o tórax, aí o plural serão os tórax, beleza? Tranquilo, fácil, né? Então vamos para o próximo, terminado em ao, eu ou u. Professor, você esqueceu o Will Smith. Não, o Will tá aqui embaixo, ele é separado, ele tem outra característica, mas terminou lá em AL, EL, OL, UL. O que eu faço? Olha lá, vogal, terminou lá em AL, vogal, beleza? O que aconteceu? Tira o L e coloca IS. Coloca o is, beleza? Vogal, vogais. Anel, anéis. Professor, por que no anel nós temos ali um acento agudo na letrinha E? Aí vai na questão da pronúncia, tá? Da sílaba tônica do substantivo. Sílaba tônica a gente vai trabalhar aqui, ó, vou dar 2 exemplos, tá? Mas é um assunto que a gente vai aprender também com o passar do tempo.
Não entre em neura, não queira aprender tudo de um dia para a noite, tá? Não é assim que funciona, vamos aprender aos poucos, tá? Hoje eu dou uma introdução, daqui umas 2 semanas ou quando a gente voltar aí do recesso escolar eu aprofundo mais e assim a gente vai aprender, beleza? Então vamos lá, girassol, girassóis, azul, azuis. Então terminou com L e antecedeu por A, E, O, U. O que eu faço? Retiro o L, tá? E coloco is, beleza? E agora na casa do Will Smith lá, do Will vai ser o seguinte: nós temos as oxítonas, paroxítonas e tem também outra classe aqui, proparoxítonas. Nossa, professor, o que é isso? Olha lá, oxítona, canil. A classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona tem a ver com a sílaba tônica. Professor, o que é a sílaba tônica? Minha mãe e meu pai bebem uma água tônica quando tá com problema no estômago, mas o que é sílaba tônica? Vamos lá, pensando, sílaba tônica é a sílaba forte. Forte. Por exemplo, canil. Canil. Uma regra que eu sempre explico para os alunos aqui em sala de aula é o seguinte: chama a palavra. Por exemplo, chega na porta do canil, da palavra da casinha do canil, chama canil. Olha lá, canil. Qual que é a sílaba mais forte? É o K ou o nil? O nil. Então a sílaba forte é o nil. E que sílaba que é essa? É a última sílaba. Então, se a última sílaba é a sílaba forte, ela recebe o nome de oxítona. Agora, se for a penúltima, por exemplo, míssil, 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 olha lá, mi, forte. E ela é a última? Não, ela é a penúltima. A penúltima sílaba forte recebe o nome de paroxítona, tá? E se for a antepenúltima, por exemplo, ônibus, ônibus, aí é proparoxítona, que não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima, beleza? Mas como eu falei, só é pincelado isso aqui, tá? A gente aprende mais pra frente, certinho, beleza? Então, oxítona tem ali a última sílaba forte. O que acontece com o L? Some, e eu coloco só o S, fácil. Agora, se for a penúltima sílaba forte, míssil, tá? Penúltima sílaba forte. O que acontece? Aí não vai ser só o L que vai subir. Olha lá, repara, o IU some e aparece o eis. Eis a questão, tá? Míssil vira mísseis, beleza? Aqui, pessoal, entra uma regrinha para réptil. Réptil, olha lá. Réptil. Réptil, ele transforma em duas formas. Você pode colocar réptis, só tirando o L e colocando o S, ou você pode tirar o IU aqui e colocar eis, aí fica répteis, tá? Na língua portuguesa, as duas formas estão corretas, tanto réptis ou répteis, tá? Normalmente a gente usa qual? Répteis, mas para vocês entenderem que existem as duas formas de se colocar, beleza? Vamos aqui. Terminado em ão. Ah, professor, tem uma regrinha também pro ão. Não. O ão ele vai apresentar 3 formas diferentes de terminação. Olha lá. Doação, doações, em que o ão some e aparece o ons. Vou ter casos de alemão, que vai para alemães, em que o some e entra o es. E eu vou ter casos também do cidadão, que vira cidadãos, somente acrescentando S. Tá, professor, mas e aí? Qual que é a regra? O que eu tenho que lembrar? Não tenho que lembrar, pessoal. Essas 3 terminações aqui, elas são variantes, tá? Então, ou seja, não tem uma regra fixa, tipo assim, sempre vai ser isso. Não, tá? A regra é você praticar trabalhando ali, escrevendo sempre e aí buscando a terminação correta. Ah, mas eu busco a terminação correta como, professor? Pensando, vou falar cidadão, cidadões, cidadãs, cidadãos.
cidadão. Não. Dúvida, existe uma coisa chamada dicionário, tá? Dicionário, pessoal, vocês estão no terceiro ano, é fundamental, tá? Então a gente vai chegar no aniversário de vocês, ou sei lá, dia das crianças, o que vocês vão pedir de presente? Não é brinquedo, não é videogame, é um dicionário. Olha que maravilha, tá? Pessoal, não é brincadeira não, tá? Vocês precisam ter aí, se vocês tiverem a oportunidade, tá? De adquirir um dicionário é muito importante, tá? Por quê? Surgiu dúvida, a gente tem que recorrer ao pai nosso ali da língua portuguesa, que é o querido dicionário, tá bom? Então, no tem dúvida, vai direto pro dicionário. Professor, não tem dicionário hoje. Talvez eu ganhe lá no Dia das Crianças ou no Natal. Não tem problema, você tem ali na internet, nós temos o Google, tá? O Google também serve muito, tem alguns sites de língua portuguesa lá, de dicionários, que te dão ali a escrita correta das palavras, tá? Mas em sala de aula, atualmente, quando a gente voltar, a gente não vai utilizar o celular, nós vamos ter que usar o quê? O dicionário, tá bom? E aí, quem já puder adquirir ou pedir de presente aí, já fica a dica, beleza, pessoal? Então, terminou aqui? Acabou? Não, tem mais uma regrinha. E a última regrinha são o quê? Palavras terminadas em S, tá? Também tem algumas coisinhas ali, umas peculiaridades. Vamos lá. Monossílaba ou oxítona, tá? Vamos lá. Monossílaba a gente já aprendeu, lembra lá a quantidade de sílaba? Monossílaba tem apenas uma sílaba, tá? Então, se a palavra tem apenas uma sílaba, ou é uma oxítona, que é oxítona, lembra lá? Um pouquinho atrás do vídeo eu falei lá a última sílaba tônica, a última sílaba forte, tá? Então, olha lá, país, tá? Então, se é monossílaba, por exemplo, as, lá das cartas de baralho, as, o plural de as é ases, tá? O plural de país é países. Então, terminou com S, só que é uma oxítona, ou perdão, uma monossílaba, ou uma oxítona, que acontece, acrescenta ES. Agora, se a palavra for paroxítona ou proparoxítona, ou seja, a sílaba forte é a penúltima ou a antepenúltima, o que acontece? Ela não muda. O que muda é o artigo, aquela letrinha que acompanha, lembra? Do O, do A, o lápis, os lápis, o ônibus, os ônibus, tá? Lápis, penúltima, ônibus, antepenúltima, tá? Então, penúltima sílaba forte, paroxítona. Antepenúltima sílaba forte, proparoxítona. O que a gente tem que deixar claro aqui, pessoal, é a diferença de pais e país, tá? Por exemplo, pais, lá o seu pai e sua mãe, eles são seus pais. Grita pais, o pais, tá? Ou, por exemplo, você vai gritar seu pai, o pai. Qual que é a sílaba forte? A penúltima. Se é a penúltima, ela é uma paroxítona. Então, se eu estiver falando dos pais dos alunos, vou falar os pais. Agora, país é a última sílaba forte, que é o quê? Oxítona, tá? Então, a última sílaba forte, país, eu vou mudar para países. Então, se eu estiver falando de pais de alunos, dos alunos, eu vou falar os pais. Se eu estiver falando sobre os países lá da América do Sul, são os países, tá? Diferencinha ali que tem que entender, beleza? Pessoal, então a explicação ali de plural são essas todas, tá? São, se eu não me engano, 8 diferenças aí que a gente tem, com algumas exceções, né, igual do réptil lá que eu falei com vocês, tá? Isso aqui a gente vai aprender hoje, só assistindo esse vídeo? Não, pessoal,
é algo ali que vai permanecendo e vocês vão aprendendo aos poucos, beleza, pessoal? Então, a explicação de plural fica por aqui, tá? Eu vou fazer outro vídeo ali explicando passo a passo para a realização da apostila, mas por aqui, para plural, é só. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau!